Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Terça-feira, 31 de janeiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A renda mais alta dos brasileiros favorece as compras no exterior. Alerta: especialistas afirmam o uso inadequado de andador, bengala e muleta podem prejudicar a saúde. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Este ano, o país vai ter 8 feriados e 8 dias facultativos, o que deve gerar, de acordo com especialistas, uma perda no faturamento de mais de 50 bilhões de reais. Mas, por outro lado, alguns setores comemoram os dias de folga. Este ano, a maioria dos feriados cai em dia de semana, o que acaba sendo possível, em alguns casos, enforcar a sexta ou a segunda. Isso favorece o setor de turismo. As cidades litorâneas, por exemplo, recebem um número maior de visitantes. É uma oportunidade das pessoas saírem, conhecer o Brasil e nessa viagem, nesse conhecimento, nesse turismo que ele está fazendo, para nós nos garante o emprego, gera mais emprego e nos dá uma certa estabilidade dentro do segmento do turismo. São 8 feriados nacionais e 8 pontos facultativos. Se por um lado as datas beneficiam a área do turismo, os setores da indústria e do comércio em algumas regiões ficam parados, o que causa prejuízo. Se a gente comparar Brasil e países emergentes com outros países, então, se os outros países não têm tantos feriados, então, supostamente, isso daí não é uma coisa boa do ponto de vista econômico. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, as perdas de faturamento do comércio no Brasil este ano devem atingir 50 bilhões de reais. Além do fechamento das lojas no feriado, no dia seguinte, as vendas caem em torno de 20%. Quanto aos feriados, assim, que realmente eu acho que vai ter alguma expressão na queda de vendas, são os feriados, dia 6 de abril, que é a Paixão de Cristo, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, e o 7 de setembro, que realmente o comércio não abrirá nesse período. Nesses feriados não abrirão nada. Alheio à crise ou até aproveitando o mercado em baixa lá fora, o brasileiro não só viaja mais para o exterior, como volta com as malas bem cheias. A renda mais alta dos brasileiros e o dólar em baixa favoreceram as compras no exterior. A moeda norte-americana foi cotada abaixo de R$ 1,60 durante boa parte do ano passado. Isso fez com que despesas como hotel e passagens, por exemplo, ficassem bem mais em conta. Os gastos dos brasileiros no exterior somaram 21 bilhões e 200 milhões de dólares no ano passado. As despesas lá fora cresceram quase 30% em relação a 2010 e bateram um novo recorde. E a balança está bem desequilibrada. Os estrangeiros deixaram aqui no Brasil apenas 6 bilhões 770 milhões de dólares. Para esse economista, governo e empresas têm que ficar atentos para que a indústria brasileira não perca competitividade e oportunidades. O crescimento que nós estamos promovendo com esse gasto é lá fora e não no Brasil. Então, nós ampliarmos o turismo doméstico e reduzirmos o turismo internacional significa aumentar o emprego no país e não no exterior. A intolerância ao glúten, conhecida também como doença celíaca, pode ser hereditária e também pode surgir em qualquer idade. É cada vez mais frequente o aumento de diagnósticos, já que muitas pessoas podem ter a doença e não desenvolver qualquer um dos sintomas. Na casa da Clara, tudo o que ela come é separado e identificado. Nada pode ter glúten. Não é só o alimento que ela consome, mas também o glúten disfarçado em qualquer outra situação. Por exemplo, se eu pegar essa faca, partir um pão francês, essa faca ela não pode manusear com os alimentos que ela irá comer. Mas o que é o glúten? É uma proteína que é parte de alguns cereais. Tudo que levar trigo tem glúten. A cevada, cerveja, né? Também. E o centeio também, tudo que tiver centeio, então tudo isso aí vai ter glúten. Desde 2003, o
Uma lei federal determina que todos os alimentos industrializados devem trazer no rótulo a indicação de conter ou não a proteína, informação essencial para pessoas como Clara, que tem intolerância a esta substância. Essa intolerância ou doença celíaca, ela é genética. Pessoa que tende a ter diarreia, muitos gases, uma perda de peso que não é explicada por atividade física, dieta e tal. Pessoa que tem anemia, que a causa também não foi esclarecida, pode ser. A chamada doença celíaca se manifesta em 1% da população mundial. Pode parecer pouco, mas em um mundo com 7 bilhões de habitantes, são 70 milhões de pessoas. Nos supermercados, o nome ainda é estranho e causa dúvidas em muita gente. Olha, eu não sei te falar o que é o glúten. Não é uma doença que precisa de tratamento, só a dieta diária, de não ingestão do glúten. Açúcar, adoçante, vitamina, dieta. Os ortopedistas estão preocupados com os riscos que escolhas erradas podem causar à saúde de idosos que precisam caminhar com algum apoio. Quando o paciente tem comprometimento físico que dificulta o deslocamento, muitas vezes por conta própria e sem orientação médica, ele decide se vai usar bengala ou muleta e nem pensa na hipótese de um andador. Mas cada problema físico tem um tratamento diferenciado e precisa de acompanhamento de médicos e fisioterapeutas. Para se deslocar dentro de casa, muleta. Na rua, é o andador que oferece segurança para esta aposentada dar uma volta pelo quarteirão. A caminhada leva 1 hora. Há 3 anos, ela sofreu um AVC e também quebrou a perna. E apesar de todos os cuidados, novos acidentes já aconteceram dentro de casa. Prefiro o andador, é mais seguro na rua, né? Eu dou apoio, porque no AVC eu não tenho força no braço esquerdo e a mão esquerda, não tenho, pesa, aqui a minha filha parece que tem 5 quilos. O andador, ele como tem uma base mais larga, ele é indicado para paciente mais idoso e que precisa de uma estabilidade maior, tá? Seja temporariamente ou por um uso maior crônico. Marco já está acostumado com as muletas. São 16 anos de uso. E eu corro isso aqui, direto isso aqui. Pra lá e pra cá. O dia inteiro. A muleta ela é mais indicada em casos de recuperação, casos temporários, né? Por exemplo, porque o apoio da muleta, muitas vezes ele é mais indicado quando a pessoa não pode fazer apoio nenhum, que é chamada carga zero. Segundo os especialistas, quando se precisa usar algum apoio, o diagnóstico tem que vir de um médico. É ele quem decide o tipo de aparelho. Se ele escolher por conta própria, por exemplo, ele pode estar com uma bengala muito curta, ou pode estar usando de forma incorreta a bengala, e isso vai acabar trazendo para ele alguns malefícios secundários. Então, por isso que a gente indica sempre que seja feito o acompanhamento pelo fisioterapeuta, que vai ensinar a pessoa a usar a bengala ou o dispositivo qualquer que seja ele, né? E deve ser usado do lado contralateral, ou seja, do lado oposto do membro inferior que está machucado. Segundo pesquisadores americanos, mais de 40 mil lesões ocorrem por ano por causa do uso desses dispositivos. As lesões mais comuns são fraturas e contusões. 33% dos acidentes são causados por usuários de bengalas e mulheres, por causa da fragilidade. Quem vende os dispositivos conta da dificuldade dos pacientes e familiares em aceitar o uso dos aparelhos, mesmo que temporário. O idoso, a pessoa que precisa, vem com uma indicação médica para comprar um determinado produto, um andador ou uma bengala. Aí chega na hora na loja, diz que não quer, que consegue andar sozinho, relutando, né? Às vezes é uma coisa natural, né? A gente explica os prós e os contras de determinados produtos e para tentar se adaptar ao equipamento, né? O Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia.